Mas, obrigado por você estar aqui. Tá? Muito obrigado. Vou me ajeitar aqui na cadeira aqui. Eu que agradeço o convite, porque mas acho que é um novo que é legal. É um novo que é legal. Vai ver que é desafiador, porque normalmente as conversas já se dão de forma natural. Mas fica natural, entendeu? As conversas soam naturalmente. O problema é quando tem uma câmera, o problema é quando aí bota um microfone, aí alguém vai ver, pô, mas se tu esquecer, vai embora, pô. E o microfone é aqui mesmo. Fica, pô. Eu chego pro lado. Já tá gravando? Já? Tá gravando, já. Eu achei que ia trazer as filhas. Eu achei, falei assim, será que ela vai levar? Deixa até umas cadeirinhas ali. Eu falei, pô, vou deixar umas cadeiras. A Jamile tá lá ainda, vou buscar segunda-feira. Tá. Luana voltou de um aniversário, tava na casa da amiga, ficou em casa. Tá na outra vibe, Tá, agora tá só comentando a festa, né? Porque foram na festa. Tem um pós-festa. Foram na festa ontem, dormiram na casa da amiga, um grupo de meninas. E aí agora tá lá, trocando fotos, vendo os vídeos. Eita, né? Coisa de adolescente. Mas tem quantos anos ela? 16, Jamília mais velha, e Luana 14. 16, 14. Foi bem seguidinho. Bem seguidinho. Só desafios. Aí já pode começar a história da vida aí, né? Então me diz, qual foi a sua história, Cíntia Brito? Qual é a sua história? Então, eu casei com um homem de origem africana, né, cabo-verdiano. Ficamos casados 7 anos, só que quando a Luana nasceu, ele decidiu voltar para o país dele. Eita! Decidiu ir embora, não conversou, ele achou... Era muita questão cultural, né, muito conflito cultural também. Então ele achou o seguinte, a mulher vai onde o homem vai. Então ele simplesmente arrumou e falou, olha, estou indo para Cabo Verde, não vou continuar mais no Brasil, vou arrumar emprego, tudo lá, e depois você vai. Eu falei, oi? Como é que é? Não vou falar o nome dele aqui não, tá? Se quiser falar o nome dele, fica tranquilo. Isso com passagem comprada. Que isso, cara? Foi. Aí depois ele chegou a voltar, mas depois foi embora de vez. Então, o meu desafio sempre foi educar as minhas 2 filhas sozinha. Tinha o apoio dos meus pais que moravam em Auma e tiveram que se mudar para perto de mim para me ajudarem mais, porque eram muito próximas, né? Jamile tinha 2 anos, Luana tinha 4 meses. Então eram 2 bebês, né? E eu sozinha. Nessa época você morava onde? Lá em Vila Isabel mesmo. Isabel mesmo? Eu sempre casei e morei lá. Eu saí de Inhaúma, morava em Inhaúma, nasci lá, né? Adolescência, tudo lá. E me mudei depois que casei. Me mudei para Vila Isabel. E aí meus pais foram justamente para não me deixarem lá na mão, sozinha. Todo aquele apoio também. Foi essencial. Então, um desafio muito grande aí de ter uma carreira que conseguisse proporcionar para mim e para as minhas filhas um determinado nível de conforto. Sim. E aí a gente volta lá na minha adolescência, que eu falo isso porque é bacana. A minha vida sempre foi marcada pelo racismo, sempre. Então eu tinha um sonho de ser psicóloga. Eu queria fazer psicologia. Então eu terminei, mas o meu pai me orientou assim, minha filha, você tem que fazer um curso técnico, época que o curso técnico normal. Né? Você tem que fazer um curso técnico para você conseguir um emprego, para você conseguir seguir a vida na faculdade. Sim. E eu fui fazer técnico em processamento de dados. A gente começou assim, a gente começa assim, é sempre assim. Técnico em processamento de dados. E eu sempre fui boa, minha mente sempre foi muito analítica, né? É um perfil meu do meu temperamento, é um perfil meu da minha personalidade, né? Eu não sou tanto do impulso, do ímpeto. Eu sou mais do parar, não, deixa eu ver isso aqui vai para lá, então legal, dá para fazer assim, assado, né? Então eu fui bem nas matérias. Porque algoritmo DFD, daqui vai para cá, daqui vai para lá e tal. Fluxo, DFD, isso tudo eu ia muito bem. Tinha minhas dificuldades na matemática, mas tranquilo.
E aí, vamos lá, vamos fazer. Fiz, só que eu olhei e falei, cara, não quero trabalhar com isso. Na época já tinha muito homem na sala? Tinha muito homem. Era predominantemente homem. Na minha época também, assim, se tinha uma menina, assim, ela ficou até a metade do curso, depois não ficou mais. Éramos era muito... 6 ou 7, se eu não me engano. Tinha legal ainda. Mas era uma turma de, sei lá, 30 e tal, 40. Não, mas tinha bastante. Tinha bastante. E aí a turma, tipo, contabilidade, administração, tem muito mais mulher. Né? E aí eu falei, cara, não é bem isso que eu quero. Vou ver lá, né, como é que fala? Aquele teste vocacional. Vamos fazer um teste vocacional. E aí eu caí na área de humanas, aí tinham lá as opções, letras, não sei o que. Eu falei, não, vou fazer psicologia. Fui conversar com meu tio, referência na família. O cara passou no concurso da Petrobras, então, né? Meu pai engenheiro, só que engenharia para mim não funcionava. Não batia? Não quero engenharia. Eu quero alguma coisa mais de humanas. Eu não quero nada relacionado a exatas. Entendi. Fui conversar com meu tio. Aí meu tio virou para mim e falou assim, minha filha, deixa eu te falar uma coisa. Você, mulher preta, quem vai sentar no seu divã, minha filha? Já meteu essa assim, na lata. Faz alguma coisa que você consiga arrumar um emprego e fazer um concurso. Então a minha mentalidade era ter um emprego de carteira assinada e fazer um concurso para garantir a vida. E aí eu falei, meu Deus, tá bom, não vou fazer psicologia. Fui para administração. Eu fiz administração, mas eu sabia que não era bem aquilo. Fez por fazer, para não ficar por baixo, né? Eu não quero ficar o normal. Quero ter uma faculdade. Eu queria psicologia, não queria exatas e medicina biomédica, nada disso. Nada na área de saúde também. Então, deixa eu pegar alguma coisa ali. E o meu próprio tio falou, contabilidade, administração, você vai conseguir emprego em qualquer lugar. A segurança. A segurança. Partiu a administração, mas eu passei na ENSE também. Eu fiz 3 períodos da Escola Nacional de Ciências e Estatística. ENSE. Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, ali na André Cavalcante, no centro. Fiz 3 períodos muito pesados, muito exato, muita matemática, muita lógica. Fiquei só com a administração na UF. E aí eu fiquei feliz, porque embora não tenha arrumado um emprego para bancar a faculdade, eu consegui passar numa faculdade pública. Então, fiz minha faculdade tranquila, consegui estágio numa ótima empresa. E falei, pronto, beleza, estou ganhando meu dinheiro e segui. E para a área que eu entrei, era uma área que me atraía. Que eu comecei a fazer a parte de processos, de levantamento de processos, nas áreas, conhecer todo mundo. Eu fiz estágio ali, fui crescendo ali. Pegou gosto? Gostei. Entendi. Gostei e fui mergulhando. Depois eu fui para a área de auditoria, para dar suporte à auditoria. Então, assim, eu conheci muita coisa da empresa, propriamente dito, né? E de ferramentas de análise. Eu sou uma pessoa analítica, falei, pronto. Gostou mais ainda. Aí, assim, o meu perfil era um perfil que se adequava muito à auditoria. E eu fui embora. Mas eu deslanchei naquela empresa. Até chegar uma hora que eu falei, bom, agora é a hora de um cargo de gerência, né, de chefia. Comecei a cavar para isso. Fiz pós. Eu era colocada... Olha, eu liderei um projeto que foi a implantação da SOX, né, que era uma lei que você tinha que se adequar lá às regras da Bolsa de Nova York, né? E aí eu plantei isso na empresa, liderando o time. Então eu falei, cara, Estava como coordenadora? Tinha algum outro? Tinha um gestor em cima de mim. Só que nessa empresa tinha o que eles chamam de plano de carreira, de sucessão. Então todo gestor tinha alguém que ele meio que preparava ali para sucedê-lo, caso ele também fosse para um cargo maior ou para um cargo diferente.
E eu era essa pessoa. E até mando um abraço pro melhor chefe do mundo. Posso falar? Pode. Um abraço pro melhor chefe do mundo, Darcy Carlos Oliveira. Esse cara, assim, ele me orientou em muita coisa, me incentivou em muita coisa. E eu fui. Aí veio o balde de água fria. A gestão mudou, veio uma outra pessoa e essa outra pessoa trouxe... Ah, isso aí é clássico, né? Clássico. Trouxe alguém e ainda me chamou na sala e falou assim, olha só, eu preciso que você, como você que conhece tudo... Passe... Ah, duvido. Eu duvido, dou um tchau. Não. Então, eu pensei nisso. Eu falei, mas e as boquinhas? 2 boquinhas lá para alimentar. Eu falei, cara, eu preciso fazer um movimento, porque isso para mim foi... E as pessoas, os colegas... todo mundo já te visualizava, né? Eu fiquei interina na área, porque o meu chefe saiu, então eu fiquei interina ali na área, 2 meses, 4... 2 anos, não lembro. Um tempo, como gestora. E quando ele sai de férias, eu que ficava no lugar. E assim as pessoas já sabiam que, caminho natural. Sucessão natural já era. E eu também achava isso. Ele me chamou na sala e falou assim, eu tô indo para uma outra área e tal. Talvez alguém te chame, você quer, fica pronto, fica preparado. Eu falei, opa. Ledo engano. Agora aquele camarada. Ledo engano, Yuri Marçal. Aí, lá fui eu passar tudo para esse cara. Foi um ano contado. Essa mulher me chamou e falou, Cíntia, tava de férias. Ela mandou embora um, mandou embora outro, colegas meus. Aí eu tava de férias, ela me ligou. Ah, Cíntia, você tá podendo vir aqui? Falei, não, tô viajando. Quando você volta? Falei, já tá. Então já tá, você pode vir aqui? Eu falei, vou. Aí já derrotou as férias, aí já acabou com tudo. Acabou com tudo. Vou ser mandada embora, né? Não, ela me chamou e falou assim, eu sei que você gosta muito da empresa, você gosta muito do que você faz. Eu consegui para você uma vaga lá na unidade de lubrificantes, numa fábrica, para você trabalhar lá como na área da qualidade, que tem a ver com processo, eu não sabia nada, ISO 9001, não conhecia nada disso. Mas tudo bem, então vamos lá, né? Quero te jogar para outro lugar para eu fazer o que eu quero fazer. Exatamente. Ao invés dela me botar no olho da rua, como ela fez com esses 2 outros colegas, ela falou, não, vou te botar lá nesse outro lugar. E para mim foi muito difícil, não pelo trabalho, porque eu fiz um curso, até a empresa pagou, um curso de gestão da qualidade, fui muito bem, a fábrica tinha lá 30 e poucos pontos de auditoria externa, eu consegui reduzir para 6, fiz um trabalho muito bom, de excelência lá, mas eu me senti tão... desprestigiada? Tipo assim, eu já tinha perdido a vaga de gestão, que foi uma frustração, e ainda uma mulher chega, tipo assim, ela não me quer mesmo, porque ela chega pra mim e fala, olha, eu arrumei uma vaga pra você. E aí lá fui eu e fiz meu trabalho, fiquei lá 4 anos. O meu gerente gostava do meu trabalho, me dava bons feedbacks, só que ele se aposentou em novembro de 2015. Quando foi em março de 2016, a gerente que entrou no lugar dele me mandou embora. E aí eu vou deixar para os colegas, para quem está assistindo, tirar as suas próprias conclusões. Eu vou contar o fato. Eu tinha feito um treinamento, com bons feedbacks das pessoas que foram treinadas lá no sistema da qualidade. No dia seguinte, essa gerente, 9 horas da manhã, falou assim, vamos conversar, e fomos para a sala de reunião. O que eu pensei? Vamos falar sobre o treinamento. Quando eu cheguei na sala, já tinha um envelope pardo. Tinha folhinha? Tinha testemunha? Tinha testemunha? Não. Aí eu olhei e falei, estranho. Aí ela foi e falou, então, Cíntia, comunicou o desligamento e tal, aquela lágrima do ódio que é descer, mas você segura ali. E aí eu perguntei, tá bom, eu só quero saber o seguinte, o que aconteceu?
o que eu fiz, qual foi a deficiência, até porque eu tenho direito de buscar melhorar, né? E ela falou assim, não, você é uma excelente profissional. O que eu boto na sua mão, você resolve. Eu falei, então, não estou entendendo. Aí ela virou para mim e falou, é porque você não se enquadra no perfil que a empresa está buscando para conseguir novos desafios. Aí eu falei, você pode me explicar o que isso significa? Porque a gente está aí com novos desafios e você não se enquadra no perfil. Eu falei, ok, qual é o perfil? Não, mas não sei o que, enrolou. Falou nada? Nada. E aí eu levantei e fui embora. Aí você vê um gerente que me dava bons feedbacks, que me apoiava no meu trabalho, se aposentou, entrou essa pessoa, cerca de 5 meses depois, ela me demite com essa fala. Estranho. No mínimo, estranho. No mínimo, estranho. Depois de um tempo, eu soube quem entrou na vaga, e depois de um tempo, essa unidade, ela se transformou numa empresa à parte. Né? Essa unidade Fabril se transformou numa empresa à parte que começou a captar até clientes fora do Brasil. Mas ninguém me perguntou se eu sabia falar inglês. E eu sabia. Então, assim, se o perfil que elas estavam buscando era alguém que conseguisse interagir com pessoas de outros países, eu não sei falar espanhol, não sei falar francês, mas o inglês eu falo bem. Então, qual era o perfil? E isso ficou dentro de mim por muitos anos. Até gerando alguns bloqueios em mim, em algumas situações profissionais, né? Porque você começa a ficar pensativo, assim, se aquele cargo, isso já viu algumas vezes também, você já se sente grande, porque você já domina o processo, então você domina várias áreas daquela sua área, né? Vários temas, vários assuntos, então tudo que coloca na sua mão você consegue desenrolar, então você já domina. Treinamento. Então você já vê que o cargo fica pequeno para o seu tamanho. Então, natural é você partir para um novo desafio que seja muito mais difícil para você conseguir. E aí a empresa vai crescendo. Né? Pois é. E aí ela optou por me desligar. E era uma coisa assim diferente, porque até quando esse gerente estava, ele sempre me convidava. Eu não tinha nível de gerência, mas eu era ligado, não tinha nível de coordenação, mas eu era ligada diretamente a ele. Meu nível era de assessoria, direto na gerência. E essa mulher era coordenadora com outros coordenadores. E eu me lembro que teve um almoço que ele levou a gente para um restaurante famoso lá em São Cristóvão. Não sei, não vou falar nomes então, para não dar jabá de graça, né? Um restaurante famoso lá em São Cristóvão e tal, caro. E aí ela olhou e falou assim, ela vai? Falou pro meu gerente. Ele falou, vai. Ela é tão ligada a mim quanto todos vocês. É que eu não tinha cargo de coordenação, mas eu era direto nele. E era um almoço, tipo... não era um almoço de comemoração, não, era um almoço de trabalho. Sim, sim. E aí eu... Mas será que aí, assim, já levanta a pulga, né, atrás da orelha? Será que ela não estava já com medo que você... Não, cara, eu acho que não é isso, não. Eu vejo, assim, em vários lugares tem aquela questão, aquela competição, né? Porque o cargo dela era técnico. Eu não conseguiria chegar nesse nível dela. Dela, entendi. Então ela não tinha porquê. Não tinha. Aí são outros motivos. Outros motivos. Aí é bravo. Outros motivos. Por isso que eu falei, vou deixar para vocês identificarem qual. Comenta aí, tá? Comenta aí, né? Se estiver ouvindo, comenta aí. Motivos não declarados, e se você falar, a pessoa fala assim, não, nunca. Minha babá era igual você, eu sempre tratei com muito amor e carinho. Enfim, e aí até eu tomar a decisão de não ficar marcada de uma forma tão profunda por isso, eu ficava com isso na minha cabeça, porque eu tinha uma visão de crescimento dentro daquela empresa, né? E aí, vamos lá, vamos mudar.
o rumo. Vamos fazer outras coisas. E eu encontrei uma vaga dentro de uma universidade, né? Uma universidade privada, para trabalhar com processos. Então, eu construí o processo, o mestrado não existia nessa faculdade, e eu que construí todo o processo do mestrado, junto com o coordenador do mestrado, né? E foi uma experiência incrível, assim. E eu comecei a me apaixonar pela educação. E aí eu trabalhei junto com a professora Lana, maravilhosa, que era coordenadora pedagógica lá nesse local. Lana? Professora Lana. Ela dava metodologia científica? Provavelmente. Foi a minha orientadora, eu acho. É? Acho que é a Lana. Até caçar ela aqui. Porque eu esqueci o sobrenome dela. Porque eu fiz a minha pós em gestão empresarial, foi lá na UF. Não, mas eu não fui trabalhar na UF, não. Eu fiz UF na faculdade. Não, fiz UF na graduação. Quando eu fui trabalhar numa faculdade. Pode falar o nome? Pode. Fui trabalhar na Unicarioca. Uhum. É porque esse professor, todo mundo se conhece quando é para essas questões, né? Eu não lembro o nome dela. Professora Lana, ela não sei se ainda é, coordenadora pedagógica da faculdade, da universidade toda lá. Eu fiz um trabalho com ela para a gente reorganizar lá a parte da área de pedagogia. E as coisas começaram a apertar e eles foram desligando algumas pessoas e eu fui desligada também. Mas foi um processo muito tranquilo, assim. Eu entendi o meu desligamento. Entendi plenamente o que estava acontecendo, por que estava acontecendo, porque a área de processos dentro de uma faculdade não é essencial. E eles precisavam fazer cortes. Até porque, assim, se você já montou toda a estrutura, né? Meio que o seu trabalho já meio que dá manutenção, né? Manutenção. Até a parte das provas, eu fiz um trabalho bem bacana com eles lá. Prova online. Então a gente organizou uma forma de construir as provas para acontecerem de forma online. Foi bem bacana. E aí essa professora falou: Cíntia, por que você não faz um mestrado? Você é boa você transita bem na pedagogia, você gosta de pesquisa, faz um mestrado. Assim que você entrar, você me procura, a gente conversa. E aí eu parti para o mestrado. E aí eu uni o útil ao agradável. Lembra que eu queria fazer psicologia? Eu vi um mestrado em psicologia social, que eu falei, cara, não preciso ser psicóloga para fazer, e é nesse que eu vou. E me apaixonei. Conversei com a professora Lana, ela ficou feliz, isso assim, super me incentivou. Eu entrei em 2019. Antes da pandemia. Comecei em 2019. 2020 já era o período já de colocar minha pesquisa na rua. Veio a pandemia. Foi um caos, porque eu tive que mudar toda a minha estrutura de pesquisa, porque a minha pesquisa não era online. A minha pesquisa, qual era o meu... Aí eu vou falar um pouco do meu projeto de pesquisa. O meu projeto de pesquisa é a construção da identidade do jovem negro, focado na autoeficácia. O que é autoeficácia? É como você se vê em termos de capacidade, habilidade de desenvolver alguma coisa. E aí eu ia nas escolas. A minha pesquisa era física. Então você tinha que ir lá, eu ia nas escolas, identificar os jovens que se enquadravam nessa pesquisa? Mas o recorte era idade. Era idade e ser da cidade do Rio de Janeiro, né, que era para ficar mais próximo ali. E eram jovens negros e brancos, negros e não negros, né, não necessariamente brancos, negros e não negros. E eu ia fazer assim, para fazer até um comparativo, para fazer um traço comparativo ali, né? Não consegui, porque fechou tudo. Então, eu tive que mudar tudo para fazer online e ficar disparando para as pessoas. E você sabe que nem todo mundo tem paciência de responder
sei lá, 10 questões de uma pesquisa. Quanto mais, sei lá, acho que a minha pesquisa tinha umas 70 questões. Para uma pessoa responder, não responde não. Não responde. Não responde não. E era só marcar, não tinha que escrever nada. E aí eu tive que remodelar tudo para adaptar para esse formato. Mas foi maravilhoso, eu consegui fazer, né? Online. Aí já mudou para online já. Tudo online, formulário, tudo online. E aí extraí os dados, fiz análise, fiz minha dissertação, defendi minha dissertação. Foi maravilhoso. E foi tudo online, porque eu defendi em abril de 2021. Então, não era aquela banca que você fica ali apresentando, né? Eu apresentei numa sala do meeting, do Zoom, sei lá, com a minha família, com um monte de gente assistindo. E foi muito bom, porque o tema da minha pesquisa foi tão atrativo que uma professora da banca me convidou para escrever um capítulo do livro dela. Que legal. Então, parte da minha pesquisa é capítulo do livro dessa professora, legal, falando sobre desenvolvimento humano e legal, correlacionando isso com racismo. Né? Então, eu acabei me apaixonando tanto pelas questões da psicologia quanto pelas questões do como que eu posso levar esse conhecimento para as pessoas. E por relação de igreja, por estar sempre em contato com muita gente, eu comecei a ver que eu sou boa de comunicar, assim, de transmitir. De transmitir, de ensinar, né? Vários feedbacks assim, pô, Cíntia, eu não entendia tal coisa, mas aí, engraçado, você trouxe de uma forma tão simples, que trouxe clareza para mim, eu falei, pronto, gostei disso, eu quero isso. Mas foi tudo muito no meio da pandemia. Eu procurei a professora novamente, aí ela me explicou que a situação da própria universidade estava muito complicada, até para contratar mais alguém, né? E eu acabei não conseguindo penetrar na área acadêmica. Entendeu? Mas ainda fica aí. Mas ficou no ar. Ficou no ar. E assim, um sonho que eu tenho até construído plano de negócio. Tentei ensaiar uma página no Instagram, porque eu quero dar palestras, eu quero conseguir transmitir. Já dei 3 palestras. Legal. Falando sobre o autoconceito, autoestima e autoeficácia. E foi muito bom. Então eu falei, bom, é isso que eu gosto, é isso que eu quero fazer. Dentro do viés assim, do que eu faço para me sustentar, né? O que eu faço para pagar as minhas contas? Ainda não pago minhas contas sendo palestrante. Mas o caminho fica aberto. Com certeza. Aberto. Um dia eu quero chegar lá. Hoje eu trabalho como gerente de projetos de quê? De TI. Mas não tem processo, porque você voltou até lá atrás. Pois lá atrás que eu fiz processamento de dados, que eu quis dar no pé. Hoje, por uma questão de oportunidade, né, conversando com amigos, por que você não vai, não foca nisso e tal. Eu encontrei uma oportunidade ali e estou trabalhando como gerente de projetos, com sistemas, né, construção e desenvolvimento de sistemas dentro da área de TI. Mas é aquilo que eu até te falei aqui fora do programa, vou falar aqui no programa. Não foi uma coisa que eu construí para ser assim. Né? Foi uma oportunidade, foi algo desafiador. Sim. Que eu nunca tinha feito, né, nada parecido dentro de uma área de TI. Foi bem desafiador. Está sendo, né? Não foi, está sendo, porque comecei o quê? Na pandemia, então. Foi na pandemia, 2020. E essa tua relação, você comentou sobre a tua saída lá na empresa, a fatídica saída, entendeu? Misteriosa. 18 de março de 2016. Ficou até a data aqui. O quê? Ficou até a data. Que fulano não esteja assistindo, mas... Se tiver, ela vai se lembrar muito bem deste dia. Mas aí você comentou sobre essa aí, que ficou uma pulga atrás da orelha, que você meio que já sabe o que aconteceu, né?
E você foi para esse caminho até mesmo, quando você foi estudar psicologia, teve alguma coisa a ver, assim, poxa, eu queria ter entender um pouco mais, e aí eu quero me aprofundar no assunto, para casar com que eu já, você falou assim, poxa, já sofri um racismo lá atrás, já tive uma coisa na pele, já senti na pele isso, eu quero entender mais para poder transmitir isso para outras pessoas? Com certeza. Foi exatamente essa minha motivação. Quando eu olho para a minha história, né, eu vejo bem marcado aquele período ali de você sair da adolescência e conseguir entrar numa faculdade, ou conseguir, sei lá, um curso, alguma coisa, para um emprego, para conseguir construir sua carreira. Sim. E ali eu já fui marcada por uma fala do meu tio, que ele nem lembra, eu conversei com ele, falei, tio, não, nem lembro disso, que não sei o que, não lembra. Mas é uma coisa real. Sim. Era lá atrás, eu entrei na faculdade em 95. Então, em 94 eu estava estudando. Então, lá atrás era muito real. Hoje mudou muita coisa, mas ainda é muito forte. Você fala assim, você chega num lugar, um médico negro, a pessoa olha e fala, então, gostaria de falar com o doutor fulano? Ah, então, eu tô de branco, eu tô com um estetoscópio aqui. Então, achei que você fosse um enfermeiro. Sabe? Não passa na cabeça das pessoas certas coisas. Então, eu fui marcada nesse ponto, porque é importante deixar claro que o racismo não é só injúria. Posso falar um pouquinho sobre isso? Pode. O que acontece? A gente cresceu achando que racismo é só injúria. Ah, seu macaco, né? Não, a injúria, ela é fruto desse pensamento construído chamado racismo. Então, vamos lá, a gente tem o preconceito, que não é racismo. Eu posso ter um preconceito racial, mas eu posso ter preconceito de qualquer tipo. Quem é a raiz do preconceito racial? É o racismo, né? A injúria racial. Eu posso ter injúria de vários tipos. Quando você chama alguém de baleia, por exemplo, por causa da forma física da pessoa, é uma forma de injúria, mas não é a racial. Então está tudo interligado. Sim. Mas o racismo não é só a injúria. O racismo está muito ligado a quê? Como eu vejo aquela pessoa e como eu me coloco em relação àquela pessoa. A relação do branco ou do não negro com ar de superioridade, com a visão de superior, como raça superior, e a visão de que o negro é sempre uma raça inferior e que nunca vai poder acessar determinados locais, determinados status, né, ou posições sociais, né? Isso é o racismo. E aí a gente vai lá para Silvio Almeida, que hoje é o nosso ministro de Direitos Humanos, se eu não me engano. Se eu falei errado, alguém pode comentar aí e corrigir. Silvio Almeida escreveu um livro trazendo essa visão para nós brasileiros, que nós não tínhamos a visão do racismo estrutural. Silvio Almeida, Direitos Humanos e Cidadania. Isso, nosso ministro de Direitos Humanos. Ele escreveu esse livro, é um livro pequeno, mas ele é denso, e ele fala sobre o racismo estrutural. E o que é isso? Ele fala que o racismo, ele não está só nas falas. O racismo está na estrutura da sociedade. E até porque foi construído, então as pessoas já acham natural. Já acham que não tem problema. Exatamente. Nem percebi. Exatamente. É exatamente esse o ponto. E vendo tudo isso, eu falei, quantos jovens negros que querem ser médicos, por exemplo, aí vem a história da autoeficácia, quantos meninos e meninas, jovens negros, querem ser médicos, por exemplo, se olham e não se enxergam capazes, mas não é porque eles não têm capacidade. É porque está tão impregnado e você não tem referências ao ponto de te incentivar e te motivar a ir atrás daquilo, que ele se vê como alguém que não vai conseguir alcançar. Então, vou fazer um outro curso, vou um outro caminho. Fazer contabilidade. Arrumar um emprego e fazer concurso. A visão do concurso do meu tio não é errada, não. O que ele pensou? Contra notas no argumento. Sim.
não tem cara, não tem cor. O seu CPF, a sua identidade, a sua nota. Então, por isso que ele falou, faz concurso, porque não vai ter esse problema, que foi o que ele fez. Entendi. Né? E eu falei, cara, de alguma forma eu quero falar para essa galera. E eu foquei minha pesquisa nisso. Legal. Então, tem tudo a ver. A minha história, a oportunidade de fazer psicologia, a oportunidade de conhecer como é construída a identidade. A nossa identidade é construída socialmente. Então, eu acho que é por isso que quando você falou assim, que são notas é quando você vai para o concurso, né? Mas até mesmo passou lá, mas para você galgar novos postos, a identidade social ainda está ali. Porque você foi para a sociedade, você foi para o ambiente que não é só notas agora. Isso aí. Agora é outros quesitos. Exatamente. É muito interessante quando a gente lê o livro Tornar-se Negro. Ela é uma psiquiatra, Neuza. É outro livro que eu li que me marcou muito, me ajudou muito também na minha pesquisa. A gente vê que essa construção de identidade, ela começa em casa, sim. Neuza Santos. Isso, Neuza Santos. Ela começa em casa, sim, mas ela toma forma, sabe onde? Na escola. Sim. Na escola que a gente aprende que a gente é negro. Porque em casa é todo mundo ali igual, né? É verdade. Quando a gente vai para a escola, que o colega ri, mas por que tá rindo de mim? Não. Minha roupa tá arrumada, né? Você começa a se olhar, o que tá acontecendo? E aí o racismo já marca a criança desde muito cedo. Desde muito, muito cedo mesmo. Então, para desconstruir isso, é interessante porque você, dentro da psicologia, você tem pessoas especializadas em crianças, em adolescentes, né? E eu quis me especializar e aprofundar mais meus estudos nesse grupo que já passou por essa fase onde dizem que dá tempo de salvar. Tá. Mas o jovem também ainda dá tempo de salvar. Com educação, com informação. Sim. A gente sabe que a verdade liberta. Então, quando você conhece a verdade das coisas, da história, a sua mente vai abrindo. Vai abrindo. E aí você começa a falar, não, peraí, me disseram que eu não podia, mas eu posso sim. E isso que eu queria falar, sabe? É sobre isso que eu queria construir na pesquisa e graças a Deus eu consegui, ao ponto de ser chamada para participar lá da construção do capítulo desse livro. E até porque quando você fala que a verdade liberta, é quando você tem acesso a esse tipo de informação, né? Que outras pessoas realmente estão falando a verdade, até porque a nossa história, a gente não conhece a nossa história, cada vez a gente vê uma coisa mudando, né? Um ponto vai mudando, olha, ele não libertava escravos, ele vendia os escravos e eu aprendi sempre que o rapaz lá, que ele libertava escravos, quando eu fui ver, não. Ele vendia como assim, como ele vendia o próprio cara da própria raça dele, a própria cor dele, e vendia. Pô, não tem como. Mas isso só vai entender quando você se aprofunda ou quando a informação chega. Pois é. E aí você começa a ver a importância dos negros dentro dos campos de pesquisa. Sim. Porque muita coisa só começou a ser descoberta, escavada por pessoas como eu, marcadas pelo racismo de alguma forma, falou, não é possível, tem alguma coisa aí que eu posso descobrir, que eu posso ver. Então, muita coisa vem sendo trazida à tona e vem sendo discutida. Sim. Dentro da academia. É muita coisa que a gente não tem noção, porque a gente só vê o que a mídia mostra. Sim, claro. Mas existem na internet sites que divulgam artigos científicos falando sobre esses temas que não são ditos por aí. E eu falei assim, eu quero ser uma pessoa que eu consiga pegar esses textos científicos, traduzir e esclarecer de alguma forma para que pessoas comuns que eu quero dizer, pessoas não acadêmicas, Sim. consigam ter acesso a essas informações. Eu acho que a própria
Essa digitalização que a gente teve acelerada, né, pandemia, mas a gente já estava já numa crescente já de informação, né? Mas agora a pandemia, todo mundo em casa, todo mundo aumentou a questão da informação. Isso contribui bastante, isso foi um ponto positivo, porque a informação agora é disseminada a todo canto. E aí acaba que você, hoje, não é só a televisão, hoje cada um tem um telefone, cada um divulga aquela sua informação, é a pesquisa que você fez e você consegue divulgar. Isso. O que eu quero divulgar, pronto, acabou. Né? Antes não, antes você tinha que mandar para alguém avaliar, para alguém poder editar, para alguém poder lançar um livro. Já passou 5 anos aí, aquela informação já está atrasada, né? Perfeito, perfeito, é exatamente isso. As redes sociais, elas atrapalham de uma certa forma, mas contribuem muito para essas pessoas sérias que querem transmitir, divulgar informações, né? Ao mesmo tempo, tem muita gente falando muita besteira, tem muita gente que não consome um conteúdo mais... Como é que eu posso dizer? Um conteúdo mais acadêmico, vou chamar assim, né? Não consome, mais formal. Né? Então, eu entendi isso, que precisa ter alguém meio que nesse meio de caminho, que fala assim, não, peraí, aquilo que aquele, sei lá, doutor, não sei das quantas, escreveu e fez e falou, e está falando na página dele, porque esse cara também tem uma página, aquilo que ele falou é isso aqui, ó, é para você. Sim. Faz parte da sua realidade. Faz parte da sua realidade também. Essa pessoa talvez nunca teria acesso, né, ao doutor, não sei das quantas lá. Mas se a gente tem acesso, a gente pode... Então pensei nisso tudo. Eu posso, de alguma forma, levar esse conhecimento para um grupo de pessoas que talvez não vá buscar esse conhecimento, mas ela precisa receber essas informações, ela precisa receber esse conhecimento. Né? E, assim, não é uma coisa que tomou forma ainda, mas eu já tenho lá uma tímida página no Instagram, né, que é Pérola Negra. Tem que fazer o marketing agora. Pérola a Negra. Tá. E ali eu boto algumas coisas, até fiz videozinhos sobre os temas que eu gosto de falar. Né? Eu estou entrando com outro tema, que é a espiritualidade, que a Organização Mundial de Saúde já colocou a espiritualidade também como um fator importante para o bem-estar. Legal. Porque é intrínseco, né? Não adianta falar que não existe. Existe e existem... A sociedade como um todo, né? O mundo como um todo foi caminhando e foi descobrindo. Sim. Chegou ao ponto, né, do órgão máximo de saúde, fala, bom, o que é saúde? Saúde não é mais ausência de doença, saúde agora é relacionada a bem-estar, e para ter bem-estar, o que precisa? Eu preciso ter a saúde mental, que não era uma coisa muito falada, não era uma coisa muito discutida, a pandemia ajudou muito. Sim. Porque muita gente revelou. Porque a pessoa já tinha doente, muita gente e com muito preconceito também com relação ao tratamento de doenças mentais, de transtornos, né? Não necessariamente doenças, né? Podem ser transtornos. Então a pessoa falava assim, eu estou me sentindo mal, não sei o que. Se eu dissesse, procura um psiquiatra. Claro que não, nunca, que eu não sei o quê. Né? E com essa questão da pandemia, com o tanto, como você falou, né, que revelou muita coisa e potencializou também muitos sintomas, né? Os próprios médicos, por exemplo, a pessoa sentia tonteira, achava que era labirintite e ia no otorrino. O próprio otorrino falava assim, seu labirinto está perfeito, procura um psiquiatra. Né? Mas é porque o médico responsável, né, que é o otorrino, ele sabe que existe uma especialidade para tratar isso. Já eu não vou saber. Porque a informação não chegou para mim nesse nível. Sim, né? Mas até se, vamos dizer assim, um amigo seu que tivesse essa informação e dissesse pro cara, o otorrino não te falou nada e tal, procura um psiquiatra só para tirar a prova dos 9. Eu nunca falei. A pessoa não vai.
Não vai, porque tinha um preconceito ainda muito forte. Sim. Psiquiatra é pra maluco. Pra maluco. Já associa isso. E aí, as pessoas falam muito de mimimi. Eu sou contra o uso desse termo mimimi. Eu vi uma coisa, eu vi um post muito interessante no Instagram que fala assim: mimimi é quando a dor do outro não dói em você. Aí você fala que é mimimi, né? Então, assim, hoje nem se fala mais nesses termos, né? Maluco, porque tudo tem nome. Hoje em dia, tudo tem nome. Porque alguém foi lá, pesquisou, estudou e não ficou só naquele grupinho do laboratório. Trouxe isso para um livro. E aí essa pessoa que leu, alguém que leu um livro, especialista, falou: não, essa informação é muito preciosa para estar só nesse livro. E vamos dar palestra, e vamos divulgar. Então as coisas foram tomando novos rumos e não é bobagem. Não. O explosivo, aquele cara que sai do 880, que você fala: pô, o cara tá bem, de repente ele pode ter um transtorno borderline. Exatamente. O cara que é agitado, né, que a pessoa chama de encapetado, é uma pessoa com hiperatividade. Acho que são alguns temas que a gente não tinha noção de que existia um caminho certo para você ir, para você se tratar. Exato. Porque eu vejo isso, a minha mãe ela dava aula para uma escola que era para pessoas especiais. O nome inicial era esse. Só que aí a gente já chamava que era para pessoas malucos ou os lerdos. A minha infância era isso. Não, era isso aí mesmo. Aí ela, que começou a dar aula, começou a ter contato com os profissionais da área, falou assim: não, é especial, o nome não é mais esse daí, especial. Depois de especial, não pude mais falar especial, é deficiente. Porque aí entrou num quadro que isso enquadrava como deficiência, porque a pessoa tinha que tratar aquilo ali. Então você vai vendo que a partir da evolução, a informação chegando, os profissionais se aprofundando naquele tema, identifiquei que realmente existe um trauma, que existe algo que você precisa tratar com alguém específico. Exatamente. E aí você vai para todas as áreas, como a gente falou assim: pô, eu vou chamar de baleia, não é mesmo chamar de baleia, a pessoa pode ter uma deficiência, a pessoa pode ter realmente algo que precisa ser tratado. Exatamente. Ela vai para o profissional, vai para o endócrino, a pessoa vai para vai até o psiquiatra, às vezes ela tem algum trauma que ela come demais e acaba... Então acho que são compulsão, né? Alimentar. E aí entra no que a gente falou, né? O próprio racismo, se você teve algo lá atrás, um trauma, e aí alguns bloqueios você já tem origem naquilo, isso aí. Né? Você tem que procurar alguém que vai te entender. E não é qualquer um. Não vai se consultar com um amigo e falar assim: pô, esquece isso. Isso aí não tem nada. Bobagem, isso é da sua cabeça. Isso é bobagem, pô. Nada a ver. Eu vi muito Nada a ver. Eu vejo isso, a minha mãe, ela sempre, acho que blindou muito a gente, né? A gente não teve, eu particularmente não tive muito os olhos abertos para isso. Só depois de escola, só depois de um pouquinho mais velho, quando a gente vai começando a fazer as coisas, algumas outras atividades externas que você vai entendendo que isso acontece. Mas eu não via essa questão de ter diferença, ter preferência. Para mim isso é normal, porque eu não tive não vou falar educação, porque educação deu, mas eu não tive os olhos abertos para isso. Não me alertaram para isso. Você, no meio da sociedade, você vai notando, e depois você vai passando assim: isso não tem nada a ver, agora isso aqui tem a ver. Então realmente aconteceu. Poxa, aconteceu comigo, caramba. Será que não aconteceu outras vezes? Aí tu parava a pensar que lá atrás, caramba, foi isso mesmo que aconteceu? Né? É muito interessante isso, quando parava a pensar. Você falou de educação, uma temática muito abordada hoje é a educação racial. Sim. A pessoa precisa ter consciência de quem ela é racialmente e o que isso significa para a sociedade onde ela está inserida. Porque se você pegar um negro brasileiro e talvez que ele não se reconheça como negro, tá?
e levá-lo, vamos botar os Estados Unidos porque é o foco dessa discussão, e levá-lo para os Estados Unidos, em que ele vai ser visto como negro, até na Inglaterra, né, seu primo foi visto como negro, lá o conceito é outro. Sim. A drop of glory, uma gota de sangue, bastou a ascendência. Aqui não, aqui é autodeclaração, é como você se vê. Então, pegando os Estados Unidos, a educação racial lá é muito mais forte, porque o cara já nasce sabendo, cara, eu tenho a pele clara, mas eu sou negro. Por quê? Porque meu pai é negro, minha mãe é loira dos olhos azuis. Mas meu pai é negro, então. Eu tenho a pele clara. Posso, sei lá, alisar o cabelo, mas meu pai é negro, acabou, eu sou negra. No Brasil não, ainda estamos, né, temos essa questão da autodeclaração. Então é muito importante para você se enxergar como negro, você ter a educação racial, você entender o que é ser negro no Brasil, né? E várias discussões sobre isso, a gente parte sempre do IBGE, né, da classificação do IBGE. Seria um ponto que eu ia te perguntar, negro ou preto? Isso, vamos lá, classificação do IBGE. É a origem porque assim, não temos nada consistente para trazer referência para essas classificações. O que nós temos de consistente hoje? O censo. Quando você faz o censo, eu esqueci o nome do homem que desenvolveu, eu até botei isso na minha pesquisa, desenvolveu essa forma de classificação. Nós temos 5 classificações no Brasil, pelo IBGE, que é a fonte das nossas análises: branco, indígena, amarelo, pretos e pardos. Pretos são os retintos, né? Aquele que você olha e você, né, não tem dúvida. Os pardos são aqueles que ficam ali transitando no que se chamava de mulato e hoje não existe mais. É o que eu já ouvi, negro de pele clara. Mas aí eu vou te dizer o que é negro, vou te dizer, é o colorismo. O que você está falando? É colorismo. É o retinto, é o da pele clara, né? E aí vai dando os traços. Pele clara com cabelo embolado, pele clara com cabelo liso. Tá. O que é? Por isso que o Brasil é muito complexo. Sim. Porque a miscigenação aqui foi muito forte, como forma de exterminação dos negros, tá? A miscigenação teve esse objetivo no Brasil. Depois eu falo um pouquinho sobre isso. Mas por ter sido muito forte, né, nós tivemos essa classificação de moreno, sim, muito forte também, saindo daquilo que me tornava mal visto. Como que eu sou negro? Minha mãe é preta, meu pai é mais ou menos ali, eu tô com a pele clara, vou fugir disso, eu não quero ser negra. Então, foi isso muito para esse lado, né? Moreno jambo. Cara, moreno jambo é preto. Moreno jambo, isso aí tinha. Pô, pele escura, não dá, né? Aí, o que o IBGE diz? Que os negros, o grupo de negros é composto pela soma dos pretos e pardos. Entendi. Então, você tem hoje os negros, pretos e pardos, e os não negros, brancos, amarelos e indígenas. Os indígenas também sofrem racismo. Por quê? Porque eles são considerados ainda também raça inferior. Então, o racismo é quando está muito claro, muito destacado essa relação, né, de superior e inferior. Tá? Então, quando você olha o Brasil, e aí você fala que o Brasil tem 56% da sua população de negros, não são 56% de pretos. Tá. Então, quando falar de negros, pretos e pardos. Pretos e pardos. Na linguagem comum, na linguagem cotidiana, eu não posso falar isso, porque você chama de negro quem você quiser, vamos dizer assim. Mas dentro do que a gente enxerga de número hoje, trazido a partir de censo, trazido a partir de pesquisa, quando você fala a maioria
A maioria da nossa população é de negros, é composta por negros, não são pessoas da minha cor. Nós não temos 56% de pretos. Nós temos, não sei o percentual de pretos, não lembro, mas nós temos 56% de negros, que são os pretos e pardos. Os pardos em sua maioria, por conta da miscigenação. E você tocou nessa miscigenação e você tinha comentado que era que tinha um objetivo em o que seria isso? Sim. A miscigenação ela começou de uma forma bem dura pelos estupros, né? Os senhores estupravam as mulheres escravizadas e aí nasciam crianças de pele clara. Eu vou deixar essa criança na senzala com os pretos? Não, né? Ela tem a pele um pouco mais clara, vamos trazer aqui para Casa Grande, deixa ela aqui fazendo uma faxina, um negócio mais leve. Tem um pouco mais de acesso? Nem tanto. Nem tanto. Pode me servir um café. Mas você concorda que já faz uma separação? Sim, sim. Então, quando os miscigenados olhavam os pretos, tipo, não. Já olhava eu não tô lá. Sim. Já olhava com desdém, assim, com a superioridade. Eu não tô lá. Eu não faço parte daquele grupo de brancos. Mas eu também não tô lá. Então, enfim. E aí começou-se a ver que isso estava acontecendo com frequência. E tiveram a brilhante ideia. Por que a gente não extermina a população preta através da miscigenação? Se você pega um copo de café e você começa a derramar água naquele copo de café, ele vai clareando, 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 até virar um copo transparente de água, né? Então essa foi a ideia. Vamos misturando, 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 até termos uma população predominantemente branca. Até porque nós tivemos também mão de obra importada, vamos dizer assim, de países europeus. Isso também facilitou esse processo, né? E aí eu quero até deixar claro, eu não estou dizendo que não existiam os casamentos interraciais, não estou dizendo... Não, existia. Uma pessoa podia se apaixonar por alguém preto e ter um filho, não é sobre isso. Sim. Mas o que eu estou falando é sobre uma ideia de exterminação da população preta que existiu sim, principalmente ali na pós-abolição. Né? O que a gente faz com essa pretalhada toda aqui? Vou enfiar esse povo aonde? Não tem como, né? Então, toda essa articulação de proibir o acesso às escolas, né? de proibir acesso à saúde, tudo fez parte de um plano de exterminação dessa população. E o que você espera nessa área que você está estudando? É história, porque você está vendo a história da sua origem até hoje, já teve uma evolução, seja para bom, seja para ruim, mas ficou a mesma coisa. Com esse teu estudo, o que você acha que as pessoas vão começar a mudar o pensamento, as atitudes? Ótimo. O que você acha que tem um futuro nisso daí? Não tem? Eu vou te dizer o que eu sempre digo. O racismo não vai acabar. Isso é um fato. O que é a minha visão? Instrumentalizar o povo negro para saber lidar, para saber identificar, para saber denunciar, para saber se posicionar. Para que essas pessoas possam ter condições de viver nessa sociedade que nós vivemos sem ser tão psicologicamente afetada. Porque tudo isso, Lucas, tudo que a gente está falando, causa danos terríveis mentais, emocionais, que ninguém nunca tinha se dado conta. Sim. Primeiro, porque não tinham estudos a respeito. Segundo, porque preto aí, tá vendo? Preguiçoso. Não é preguiçoso, ele está com depressão. Ele está com depressão porque ele trabalha, é humilhado. Ele vai para um lugar onde ele é humilhado dia e noite e dia. De onde esse cara vai ter condições do corpo produzir dopamina para ele conseguir se levantar e ir trabalhar de novo? Não consegue.
Você entende? Então, muitas coisas que antigamente eram vistas de um jeito, hoje já tem estudos a respeito. O quanto o racismo afeta de maneira danosa a população negra. E como fazer se o racismo não vai acabar? Eu tenho que, de alguma forma, instrumentalizar pessoas para conseguir prezar pela própria saúde mental. Então, por isso que eu me apaixonei por construção de identidade. Entendi. Isso começa na infância, tem todo com autoconceito. O autoconceito do negro é destruído. Porque quando ele se olha no espelho, ele tem um conceito péssimo a respeito dele mesmo, porque ele cresceu ouvindo maciçamente a mesma informação. Você não pode estar ali, você é feio, olha o tamanho do seu nariz. A cor da sua pele é semelhante a algo sujo. Cresceu ouvindo isso. Como que esse jovem vai conseguir olhar para si e se amar? Aí tem um novo conceito dentro da psicologia, o auto-ódio. Que é uma coisa que não é clara. A pessoa não vai falar assim, não, realmente me odeio. Não é. Mas ela acaba se vendo de uma maneira muito ruim e acaba vendo o seu semelhante da mesma forma. Quando ela olha para alguém com traços muito semelhantes a ela mesma, ela rejeita. Como se ela estivesse se olhando no espelho. Porque com ela mesma ela tem que aprender a conviver. Porque vai fazer o quê? Sim. Né? Não tem como tirar essa cor da pessoa. Então ela vai ter que aprender a conviver. Mas ela já repudia quando ela vê o... E aí você vê pessoas que era uma fala muito comum antigamente. Falava assim, meu filho, você tem que crescer e clarear a família. Isso é fruto do auto-ódio. É uma mãe que não consegue se ver como alguém de valor e repudia-se ao ponto de ensinar para o filho que ele tem que, de alguma forma, tirar a família dessa situação. É muito complexo. Sim. Teríamos que ter um podcast de 10 horas. Porque minha bisa era muito, né? Como é que falou? Retinta. Então, muito. E ela já comentava sobre clarear a família. Ela mesma. Ela tinha mal de Alzheimer. Mas ela, nos momentos de lucidez, ela falava isso. Por quê? Mas porque ela foi ensinada assim, ou ela já teve... Quem quer ver seu filho sofrer? Exatamente. Esse é o ponto. Eu não quero ver o meu filho sofrer aquilo que eu sofri. E aí, nenhum branco me quis. E eu precisava casar. Me casei com um negro. Tô aqui teatralizando. Ela enterrou 4. 4 maridos. 4. E falava assim, só gosto dos branquinhos. Por quê? Porque eu não quero que a minha descendência sofra o que eu sofri. E se eu casei com um homem negro também, não tem jeito, vai nascer um negro, mas eu vou ensinar ele a buscar, ele ou ela, né? Então, isso é um estudo que tem sido desenvolvido, é como se fosse um espelho mesmo, né? Uma visão de espelho. Eu me olho, não me aceito, então quando eu olho ao outro semelhante é como se eu estivesse me olhando no espelho e também não aceito, né? Muita coisa a respeito disso tem sido discutida agora, nunca foi. E dentro do campo, e o mais interessante, Lucas, é que eu estou vendo psicologia e sociologia de mãos dadas ali, trocando informações para falar, isso aqui é um fator social que tem impactos terríveis no psicológico de um ser humano. É o mais fantástico, por isso que eu me apaixonei por psicologia social. Entendi. Né? Eu não tenho essa visão clínica, mas eu conheço muita coisa da clínica, né, da psicologia, e eu peguei o racismo, e assim, vários colegas pegam várias outras questões sociais e estudam o impacto disso dentro da psicologia. Por isso que anda de mão dada. Eu peguei o racismo para olhar ali
o que esse fator social, né? Até porque te afligiam muito isso, né? Então, não é uma dor com a qual eu ainda preciso lidar. E esse tratamento que você tem, você passa para suas filhas? Sim, sem dúvida. Passava de uma maneira mais veemente, tipo, manda prender! Sério, um caso que aconteceu com a minha filha mais velha. Ela chegou em casa e falou, ela era do integral, ficava o dia inteiro na escola, né? Mãe, o que é babuíno? Eu falei, é um macaco. É, porque a fulaninha me chamou de babuíno. E disse que quando eu tô brincando, eu pareço não sei o quê. Não. Eu falei, minha filha, o que você vai fazer? Você vai olhar bem nos olhos dela, bem firme, e vai falar assim, você sabe que criança não pode ser presa, né? Mas por que você tá falando isso pra mim? A minha mãe vai mandar prender a sua mãe, porque foi ela que te ensinou isso. Fala isso bem sério pra ela, e eu vou na escola. Então, o meu tratamento era tipo... E o sangue? E o sangue por dentro? Como é que tava? Você tentando falar com a sua filha, pensando... como é que tava? Pois é, vontade de quebrar essa garota. Mas assim, a minha visão sempre foi, não vou quebrar essa garota, eu quero pegar a mãe dela. Se eu pego a mãe dessa criança, naquele eu arrebento momento, com essa mulher. Mas aí eu fui na escola, eu falei, cara, você não tem noção do que eu faço. Eu chamo a polícia, eu chamo a RJTV, se a escola não tomar providência... Agora, não é amanhã, não é depois não. Eu quero providência agora, isso não pode acontecer, que não sei o quê. Por quê? Tava mexendo na minha ferida. E é o que as pessoas sempre falam, né? Onde é a parte do corpo que te dói mais? No meu filho. Não é em mim, era a minha filha. Sim. E aí a coordenação da escola chamou a mãe da menina para conversar, pediu desculpas, não sei o quê. E eu falei, gente... A escola precisa fazer alguma coisa, uma palestra, uma orientação, faça qualquer coisa. Então, eu tinha um viés um pouco mais, vou lá e vou brigar, vou lá e vou resolver, vou lá e vou falar com quem de direito. Né? Também nem preciso mais fazer isso, porque hoje eu tenho 2 adolescentes com plena consciência racial. A minha filha mais nova foi a primeira a passar pelo processo de transição capilar. Ela falou, mãe, eu não quero mais botar química no meu cabelo, eu quero o meu cabelo do jeito que Deus fez. Eu falei, tá bom, minha filha. Cortou curtinho, esperou o cabelo crescer. E aí eu fui, a irmã foi, e a gente começou a se conhecer mais como mulheres negras e todas as dificuldades de uma mulher negra. Todas. Até... o fato de você, vamos dizer, minha filha, né, minhas filhas serem meninas lindíssimas e nunca serem chamadas para sair com o menininho da escola. Coisas assim. Sim. Que marcam a adolescência. Mas hoje as minhas filhas têm essa consciência, então elas não se ferem. Então, é isso que eu ia perguntar. Qual a maturidade dela para não se ferir, porque ela já tem esse entendimento? Escolha a visão da pessoa, eu entendo, mas também não quero esse lugar, que eu também ensino isso, porque é assim que acontece. Também não quero esse lugar do depois que deixa a namorada em casa, vem aqui para me pegar. Porque ainda tem esse viés muito sexual, muito sensualizado da mulher negra, né? Então, assim, que vem lá dos senhores, sim, de engenhos, etc., que tinha lá a mulherzinha dele, mas na hora do vamos ver queria a escravizada, né? Então, elas têm essa consciência, elas têm uma autoestima muito bem construída. E elas têm consciência de quem elas são e das limitações que elas têm. É um esforço maior? Muito maior. Muito maior. Para mim é difícil, como mãe, né, de ouvir coisas que elas relatam e que elas se posicionam. É difícil, dá vontade de... Cara, eu vou lá e quebrar essa pessoa, né? Mas eu vejo que elas se posicionam. Eu vejo que elas conseguem e contam, tipo, mãe, você acredita que a professora veio falar comigo, não sei o que. Coisas do tipo, nossa, não imaginava que você fosse tirar essa nota.
Aí minha filha olhou nos olhos e falou, ué, mas eu entrei na escola agora, essa é a minha primeira nota, a senhora nem me conhece. E porque eu tirei 10 numa prova de física, a senhora tá achando que... Por quê? Com base em quê? Eita. Com base em quê? Que você, sabe, aí a mulher já fica desconcertada, porque aí já vem aquela ideia de que, não, hoje em dia a gente não pode falar mais nada. Não pode falar mais... Não, eu não posso falar mais nada. Você falou besteira. Você falou besteira. Exatamente. Com base em quê? Que você chegou à conclusão de que aquela pessoa não podia tirar aquela nota, né? Então, assim, elas já olham no olho e falam, não entendi, com base em que é isso aí? Né? E o ódio aqui, cara, que mulher é essa? Se eu pego essa mulher na minha frente, arrebenta. Mas eu vejo que elas já conseguem se posicionar, porque elas sabem quem elas são, entendeu? Então, assim, eu sou boa mesmo. E é isso aí, vai ter que me engolir, né? Ou então, não, nisso aqui eu tenho dificuldade, eu vou precisar, sabe? Elas já conseguem se articular em algumas coisas, mas sofrem em outras. Característica de adolescente, né? Que é mais dramático, que é mais sofredor. Ainda tem essa pegada ainda, né? Hormonal, né? Tipo, mãe, né? Todo mundo ali namorando, menos eu, que não sei o quê. Coisas assim que a gente entende, a gente coloca como não, escolhas de cada um, mas a gente sabe também algumas questões que acontecem até nessas festinhas, né, de escola, etc. Comentários, né, que as pessoas fazem, que os meninos fazem, né, tipo, cruz credo, né? Pô, fulana, cruz credo. Por quê? Né? Enfim. E quando você falou das suas filhas, né, o que você gostaria de ter recebido uma orientação? Você até falou do seu tio, né? Vai fazer contabilidade, vai fazer administração, mas se você tivesse agora a ideia das suas filhas, voltasse lá, o que você gostaria de ter recebido de orientação? Hoje eu tenho uma visão que talvez seja muito romântica, né? Eu sei que muitas coisas eu conquistei com o salário que eu recebi desses trabalhos todos que eu tive, mas eu enxergo muito hoje essa visão de para que eu nasci, né? Para que o meu coração se inclina, né? O que eu consigo observar desde muito nova que possa me dar uma pista daquilo que eu quero viver. E eu acredito hoje, coisa que eu não tinha essa visão antes, de que aquilo para o qual eu fui criada para viver, se eu mergulhar naquilo, as coisas vão se ajustando e vão acontecendo. Eu gostaria de ter tido essa visão. Alguém virado para mim e falou assim, lembra que quando você era pequena, você botava as bonequinhas para dar aula, você estudava para as provas, dando aula para as bonecas. Lembra que você era aquela pessoa que todo mundo vinha perguntar, tirar dúvida da matéria, que o seu caderno circulava pela escola, as pessoas tirando cópia, porque você fazia anotações que traziam clareza para coisas que ninguém tinha percebido. Lembra que você era aquela pessoa que um amigo estava com alguma questão, ia te procurar, porque sabia que você recebia, que você acolhia. Lembra disso? O que você pode fazer com isso tudo? Para onde você pode ir com isso tudo? E aí eu iria chegar à conclusão. Fui estudar, fazer pesquisas na área de psicologia e vou ensinar, e vou dar palestras, e vou ser uma professora de uma faculdade brilhante aí, ajudando vários jovens a terem conhecimento e avançarem naquilo que eles querem, né? Independente da questão racial, né? Eu estou falando assim, muitos jovens que não têm informação de muitas coisas, estão travados na vida. Então eu vou ser essa pessoa. Eu vou ser essa professora, como eu tive uma professora de português chamada Janete, não me lembro se foi na 6ª ou na 7ª série, eu vou ser essa professora que vai olhar e vai identificar uma questão no aluno, vai falar assim, a gente pode conversar depois da aula? O que está acontecendo? Por que você está triste? Eu vi que você está meio esquisito.
O que está acontecendo? Como é que está lá na sua casa? Eu quero ser essa pessoa. Então, se alguém tivesse me ajudado a resgatar coisas que naturalmente eu fazia, que já apontavam para o meu propósito, e eu não sabia. Para mim eu estava brincando, para mim eu estava facilitando, para mim eu estava ajudando o colega. Sim. Né? Quando eu via a professora Janete abraçando, envolvendo os alunos, eu achava lindo. Mas eu não sabia que eu queria ser alguém como aquela figura. Né? Se alguém tivesse trazido isso para mim, eu acho que eu teria encurtado esse caminho que hoje eu estou meio que lutando para alcançar. Interessante. Qual é a frase que mudou a sua vida? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tem alguma em particular aqui? Cara, que isso? Tem. Não que tenha mudado a minha vida, porque quando eu ouvi essa frase, ela não fez tanto sentido quanto faz hoje. Mas hoje eu posso dizer que é uma frase transformadora e me marca. Assim como você imagina na sua alma, assim você é. Interessante. Provérbios, em algum lugar lá de Provérbios. Interessante. Hoje eu olho para essa frase e eu vejo, cara, se a gente cuidar disso aqui, se a gente conseguir manter a mente saudável o máximo que a gente puder, com os recursos que a gente tem, porque teve gente que não fez terapia. Não. Mas está aí na vida, está bem. Por quê? Porque se utilizou dos recursos que tinha, de alguma forma, de uma forma empírica, de uma forma instintiva. Eu acho que a palavra seria mais por instinto. Por instinto. Você acaba superando. Exato. Você não é relevar, mas você deixa aquilo de lado e vai perseguir aquilo que você quer. Ou trata. Sim. Trata de uma forma muito particular, né? Não, sem ter o recurso da terapia, que hoje é o recurso que eu tenho, que eu não tinha antes. E consegue avançar. Mas isso depende de temperamento. Eu tenho um temperamento mais introvertido, né? Isso depende muito do ambiente que você foi educado. Se você foi educado num ambiente muito repressor, muito difícil você ter ferramentas para cuidar da sua saúde mental. A própria autoestima, né? Que você... A própria autoestima, como é que você constrói isso dentro de um ambiente repressor, dentro de um ambiente onde ninguém te dá a palavra? Quando eu falo sobre isso, acolhimento, aceitação, palavras de afirmação, isso é essencial para uma criança. Que quando cai, ao invés do pai falar assim, não, bora, levanta, tá tudo bem, você não tá doendo, para de chorar. Engole o choro. Não, caiu, vem cá, deixa eu te ajudar a levantar. Tenta de novo, você vai conseguir. Você caiu agora, mas tenta de novo, você consegue. Isso. Teve gente que teve pais assim. E isso são ferramentas... O meu foi assim, engole o choro. Pois é, eu também. Para de chorar. Eu também. De chorar. Eu também. Eu me lembro terrivelmente que eu fui para casa da minha avó com a minha mãe. A minha sandália estava apertando, estava doendo. Não está doendo nada. Que está doendo o quê? Não tá. Como que ela sabe que não está doendo? E aí é uma sandália, mas e quando é uma dor emocional? Quando alguém te fere na escola, como é que você vai chegar para a pessoa, para essa mãe, e falar assim, mãe, está doendo? Como é que dói? Você não chega. E aí você engole, e aí você vai criando trauma. O que é o trauma? O que é um traumatismo craniano? Quando dá uma pancada forte de uma vez só e traumatiza aquele lugar. Existem os traumas, por exemplo, o trauma pós-morte, né? Alguém muito querido morreu. É uma pancada só que você recebe e fica traumatizado. Mas existe aquele trauma de várias pancadas. Não sei se você conhece alguém, eu nunca tive problema no osso, mas pessoas que receberam várias pancadas naquele mesmo lugar, aquele lugar traumatiza. Isso é o trauma. Ou uma pancada muito forte, ou várias pancadinhas no mesmo lugar. O racismo são várias pancadinhas no mesmo lugar. Perfeito exemplo. Exemplo perfeito.
Ó, a gente vai pro nosso último bloco. O último bloco é assim: se não souber, você fala, passa. Se você não quiser responder, você fala, passa. Tá. Mas é para o que vier na cabeça você responde. Tá? Não pode pensar, poxa, deixa eu ver uma dissertação aqui sobre isso. Busca aí no Google para mim. Tá. Qual foi o seu maior desafio na vida? Divórcio. Passar pelo processo de divórcio. Qual é a sua coisa favorita para fazer? Correr. Correr. Legal. Coisa, né? Não tá falando de afeto. Tá. Afeto ficar com as minhas filhas. Qual o seu maior medo? A inadequação. Inadequação. Depois de terapia, eu vou falar demais, não vou falar demais não, vou falar rapidinho. Eu entendi que o meu maior medo é ser inadequada. Isso me trava e me impede de muitas coisas, e isso eu estou tratando. Mas é isso. Onde você se vê em 5 anos? Ai, dando palestras, feliz, vendo pessoas falando assim, cara, aquilo que você falou me ajudou e agora eu tô fazendo tal coisa assim, assim. Legal, legal. O que te deixa apaixonada? Ai, meu Deus. Abriu o olho, regalou o olho. O que me deixa apaixonada? Ai, você falou que não pode pensar muito. Peraí. Eu vou pra dentro do afeto. Ser bem acolhida. Até, olha só que loucura. Até ser acolhida por um filme, por exemplo. Que eu falo assim, cara, tô apaixonada por esse filme. Vejo aquilo mais de uma vez. Porque de alguma forma aquilo me ensina, me abraça. Ou trata de alguma coisa que dói em mim. Ou me ajuda de alguma forma. O acolhimento me apaixona. Legal. Qual é a lição mais valiosa que você aprendeu na vida? Não vou passar isso não, porque isso é muito importante. Cara, é complicado. A lição mais valiosa, eu sei o que é, mas estou tentando organizar. Sempre que eu achei que não tinha mais jeito, tinha uma porta, tinha um escape, tinha uma conexão. Então a lição mais valiosa que eu aprendi é que sempre tem jeito. Sempre tem alguma coisa que pode acontecer. Talvez não para você estar no lugar que você idealizou, que você construiu, que você, né, achou que poderia ser, mas algo que vai te levar para o lugar onde você tem que estar, onde você precisa estar. No quartel a gente tinha uma máxima assim, vai que dá certo. Na hora sai, mas tem a máxima, vai que dá certo. E assim, os caminhos, você acho que não vê ali a luz, você não vê, isso aí, não, vai que dá certo. De alguma forma, vai dar certo. Várias situações, não, mas aquilo ali, impossível. Do nada, encontra alguém, sei lá, no ponto do ônibus. Pô, tem um amigo que tem isso aqui, passa o contato dele, sabe? Aquela coisa inexplicável. Essa foi uma lição que eu aprendi. Todas as vezes que eu olhei, eu falei, caraca, não vai dar, não vou conseguir, já era. O prazo tá acabando, não, já era. Sempre tinha um escape. Alguém que vinha com um conhecido que... Num churrasco, eu estava num churrasco de um aniversário de uma amiga minha, que eu não ia, porque foi na época da greve dos caminhoneiros, que não tinha combustível, né? Eu falei, cara, eu tô com um dedinho de gasolina, cara, como é que eu vou para Niterói de Uber? Não tenho dinheiro, sabe? Eu estava muito desanimada. Minha amiga falou assim, vem que eu pago o Uber. Eu falei, não, eu vou de carro. Aí eu fui. Nesse churrasco, eu encontrei uma pessoa que eu não conhecia, que eu não via há anos, da época que eu trabalhava na auditoria. Essa pessoa sentou na minha mesa, começou a conversar comigo. Falou, você tá onde? Eu falei, não tô desempregada. Como que
você está desempregada? No momento tu, não, isso não pode ficar assim, que não sei o que, não sei o que. E aí me encaminhou para esta oportunidade de trabalhar com projetos. Num churrasco Se que não eu fosse não ia. um pouquinho de gasolina, Pois você é. não ia. Show, de bola. Qual que você acha que é o seu maior fracasso? Eita. Pula? Não. Pula? Meu maior fracasso foi não ter conseguido identificar e entender que os fracassos acontecem. E aí foi que eu entrei em depressão. Entenda, a depressão não é um fracasso, não foi um fracasso para mim. Mas o que eu estou querendo dizer é que o meu maior fracasso foi achar que eu nunca fracassaria. Isso me afundou. Eu sempre tive essa autoestima, sempre foi elevada. A minha foi sempre acima do normal. Então você nunca acha que você pode cair, pode fazer uma coisa errada. E não deixou. Eu jamais vou errar. E é bem isso aí mesmo. Pois é. E aí posso te falar uma coisa rapidinho? Sim. Não vou nem falar de você, É não. seu, Vou mas falar é de seu. mim. É seu. Falar de mim. A minha autoestima sempre foi muito baixa. Então eu me utilizava de capas de orgulho para conseguir me manter firme. Entendi. Entendeu? Então, assim, não posso errar. Já ouviu falar da síndrome do impostor, né? Síndrome do impostor? Não. Não? Então lá vou eu falar aqui de Diga. psicologia. É quando você olha e você fala, não é possível que... Por que fulano não está vendo isso em mim? Não é possível. Ele está inventando. Ou então eu estou fazendo ele achar que eu sou assim, mas na verdade eu não sou. Por exemplo, Cíntia, você é muito inteligente. Nossa, como você é inteligente. Eu gosto de conversar com você, que você é muito inteligente. Aí eu penso assim, coitado, não me conhece, não sabe. Eu não sou inteligente. Ele está vendo alguma coisa que está fazendo ele pensar que eu sou inteligente. Entendeu? Tá. O que é? A pessoa não se reconhece nas suas qualidades, naquilo que é bom. E aí essa pessoa precisa sobreviver. Eu já acho que é falso. Seria você pensar que uma pessoa tá de falsidade com você? Não. Não é. É você realmente não É se você identificar realmente- com aquela qualidade. Você tem uma autoestima, você tem uma construção de você mesma tão baixa que você não consegue enxergar e você se culpa porque você está fazendo parecer uma Eita. coisa que você não é. Entendi. Em linhas gerais é isso. E aí, embora eu tivesse isso, nem sabia o que era isso, mas embora eu me sentisse assim, eu precisava manter, preciso trabalhar, preciso fazer, preciso acontecer. Né? Então eu me vestia dessa visão, não, eu não posso errar. Eu fui criada para não errar. Eu sempre falo, tudo é culpa do pai e da mãe, não é culpa. Mas você também, você tem temperamento, que é seu, mas você também recebe influências do meio onde você está. Ele é determinante? Não. Mas ele te influencia muito. Então, eu ouvia muito assim, preto quando não caga na entrada, caga na saída. Já ouviu isso? Preto só faz merda. Só faz merda. Só podia ser preto. Eu vou errar? Não pode. Não posso. É. Eu não posso errar. Você já associa com... Você está entendendo como o racismo permeou todas as minhas dores? Então, o meu cabelo era o cabelo mais bem arrumado, não tinha um fio para cima do meu olho ficar esticado. Sabe, eu não podia ter uma mancha na roupa. A minha roupa tinha que ser impecável. E eu tinha que ser a melhor aluna. E as minhas notas tinham que ser as melhores. Porque eu não podia fracassar. Por quê? E eu sou preta de um nível indisfarçável. Não tem como falar que não. Tem como. Eu descobri que até o meu diastema é característico de pessoas negras. Eu não sabia.
formação dentária. Não. Então, assim, tem pessoas, por exemplo, se você fosse uma mulher com cabelo crespo, mete um louro esticado, uma lente verde, pô... Pegou sol. Né? Eu sou indisfarçável. Eu posso alisar o cabelo, pintar o cabelo, botar lente, botar aparelho, fazer plástica no nariz. Eu posso fazer qualquer coisa para tirar de mim os fenótipos que me associam, né, os fenótipos negroides que a gente fala, né, que me associa à raça negra. Que não tem como. Eu não passo sem ser percebida e identificada como negra. Então, eu tinha que dar um jeito de estar nos lugares onde eu queria estar, onde eu precisava estar. Eu precisava, o meu pai como engenheiro e com condições financeiras de pagar uma boa escola, de pagar um curso de inglês de excelência para mim, eu precisava estar naquele lugar onde só tinham brancos, só tinha eu. E era um massacre. E aí você tinha que fazer todo o esforço. Porque eu tinha que estar ali, eu tinha que ser a melhor. Até o momento que chega um ponto da vida, casamento fracassa, você é demitido, sua reserva financeira vai toda embora. Você se cansa. E faz o quê? Neste ponto que eu falei, cara, eu posso errar. Então, por isso que eu digo, meu maior fracasso foi não ter identificado e reconhecido o meu direito de ser humano de errar. Eu tenho o direito de errar. Eu tenho o direito de não ter tido um bom casamento. Outras pessoas não tiveram. Eu não preciso carregar essa culpa de ficar me arrastando do que eu fiz, do que eu deixei de fazer, que não sei o que eu arrastei por muito tempo. Né? Então, eu comecei a entender que coisas ruins acontecem. Porque eu achava assim, se eu for melhor funcionária, melhor aluna, não vai ter. Como é que eu vou perder? Como é que eu vou falhar? Não tem como. Mas eu era a melhor funcionária e perdi o emprego. Eu fiz o melhor que eu pude para ser uma boa esposa e perdi o casamento. Meu pai sempre teve um viés muito forte de administração financeira. Eu acho que quem passou por muita privação financeira, quando tem recursos, ou vira um esbanjador, ou dá valor àqueles recursos e aprende a administrar. Meu pai deu valor e aprendeu a administrar, e eu aprendi. Meu pai sempre falou assim, você vai comprar um carro parcelado? Vou, pai. Faz a conta para ver se você vai ter, se acontecer alguma coisa, se você vai ter dinheiro para cobrir. Porque o nome da pessoa é a dignidade, não pode sujar o nome. Gente, meu pai, pavor. Sempre paguei minhas contas antecipadamente. Um pavor de ter meu nome sujo. Nunca tive meu nome sujo. Mas vou te dizer, pagava a conta perdi o emprego, as reservas foram embora, então pagava uma conta, venci a conta de, venci a conta de fevereiro, pagava de janeiro e deixava. Eu ia administrando assim. Condomínio, coitado do condomínio, porque era o menor juro. Coitado do porteiro, né? Que... Os juros eram menor. Eu conseguia... Tem que pensar nisso. Tudo que isso. É o menor, qual que vai me causar menos... E a vergonha. Não, eu deixei de ter vergonha. Isso daí? Mas eu sofri muito com essas questões que para mim eram inimagináveis. Nunca será. A frase, assim, como você falou de paz, né? Assim, quem poupa tem. Isso daí foi... Na casa é simples, quem poupa tem. Entendeu? Mas poupar, eu nunca aprendi a investir. Eu também não. Nunca aprendi assim, olha, faça o dinheiro trabalhar por você. Seja um empreendedor. Isso daí nunca, empreendedor, entendeu? Nunca. Você foi crescendo. Carteira assinada. Eu cresci, né, com foco na carteira assinada. É muito diferente. Uma próxima. Você tem algum arrependimento? Algum? Tem tantos, vou ter que escolher um só. Eu tenho. Eu vou resumir em uma coisa todos os meus arrependimentos, de não ter arriscado mais. O medo de arriscar me impediu de conquistar muitas coisas que hoje eu olho,
que eu não fiz? Por que eu não fui? Por que eu não viajei? Eu não bati naquele vagabundo. Tá me ouvindo aí, cara? Sabe, todos os meus arrependimentos, quando eu olho assim para coisas que eu deixei de fazer, eu fiz, enfim, se resumem no medo de ter arriscado. Sabe, é melhor um pássaro na mão do que 2 voando. Mas quem disse que o pássaro vai ficar na tua mão, cara? Quem te garantiu isso? E nessa, eu perdi o voando na mão. Não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Né? Então... quando que você é mais produtiva? Um horário do dia? Horário, período... Final de semana. Não, só dezembro. Só dezembro que eu produzo legal. Eu sou mais produtiva. Eu não sou muito boa assim na manhã, não. Eu sou mais produtiva à noite. Engraçado. Trabalho é trabalho. Você tem hora para começar e hora para terminar. Nem sempre. Mas vou falar de criatividade, vou falar de coisas que eu... à noite. Me dá um papel e uma caneta à noite que flui cada coisa. Eu tive uma virada, eu era muito mais produtiva à noite também. Mas eu ficava até tarde, assim, 1h da manhã era normal. Eu li aquele livro, O Milagre da Manhã. Não, Milagre da Manhã. E aí, depois te dou lá o caminho. Virou pra mim. Virou. Agora, de manhã, é meu ápice. Então, o que eu quero voltar a fazer, que me deixava mais produtiva ao longo do dia, era correr de manhã. Aí te dava aquele... Sempre. De manhã, 2, 3 voltinhas no Maracanã, tomava um banho e pronto para trabalhar. Preciso voltar. O corpo vai se adaptando, né? Se adaptando. Como você define sucesso? Essa é a penúltima. E vai para a última já daqui a pouco. Propósito. Quando você... Para mim, sucesso não tem a ver com quantidade de grana. Um dia já foi, né? Eu já tive essa visão. Mas acho que hoje, para mim, é falar assim, caramba, eu tô no lugar, aqui nessa posição, fazendo aquilo que eu fui criada para fazer. Isso para mim é sucesso. Última. Qual o conselho que você pode compartilhar com quem vai ouvir esse episódio pra gente? Conselho. Não tenha medo de arriscar. Boa. Não tenha medo de assumir riscos, porque a vida vai te tomar coisa assim. Por mais que você se ache seguro, por mais que você ache que você está no controle, as perdas vão acontecer, pessoas vão embora, pessoas vão chegar. A vida vai acontecer, né? E a vida é feita de coisas muito ruins também. Coisas muito boas, mas muito ruins também. Então essa visão errada de que se você estiver no controle de tudo, nada vai dar errado, mentira, isso não é real. Né? Então, eu não estou falando de enlouquecer, não estou falando de ser imprudente, não é isso. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo. O meu pai falou para mim assim: por que você não vai passar 1 ou 2 meses nos Estados Unidos? Vai fazer um curso de inglês lá. E eu falei: o quê? Não, como que eu vou para um lugar sozinha, não sei o quê. Tava muito na moda, como é que é? Intercâmbio. Tava muito na moda, né? Não, quando eu ficar mais velha. Quando eu tiver, sei lá... tiver estabilidade, não tiver mais dinheiro. Não, a minha questão é como é que eu, jovem, nunca saí do Rio... Não, saí do Rio de Janeiro, eu ia para Minas. Eu saía de casa para passar férias em Minas. Como que eu vou sair para um país? Não, quando eu estiver lá com os meus 20 e poucos anos, né, que eu já vou estar adulta, eu vou ter essa experiência. 20 e poucos anos, meus planos eram outros, eu estava casando. Por que eu não arrisquei? Por que não fez aquilo lá atrás? Né? Isso é uma coisa boba. Boba
comparado a outras coisas que eu deixei de fazer por não arriscar. Vou arriscar, vou lá meter as caras. Se tiver que lavar prato, eu vou lavar prato nos Estados Unidos, sabe? Se tiver, qual o problema? Vou. Não. Meu pai não era uma pessoa rica, mas como eu falei, meu pai era uma pessoa que tinha reservas, meu pai era uma pessoa que incentivava a estudar, e ele fazia o possível e o impossível para estudar. Quero comprar, cansei de pedir, quero comprar o tênis Heather, mochila da Company, não sei se é dessa época. Pelo amor de Deus. E era não fácil. Meu pai tinha, mas era não fácil, porque ele não via valor naquilo. Agora, se eu falar assim, pai, vi um curso de oboé, não sei aonde, vai. Entendi. E tinha prioridade, assim. Ele sabia, tinha a visão ali. Era isso mesmo. Eu me lembro que vendedor é vendedor, né? Vendedor é fogo. Na época da TVA, ninguém tinha televisão a cabo, era novidade, não sei o quê. O cara da TVA foi lá vender a TVA. Meu pai ficou assim, esporte. O cara, né? Esporte, não sei quantos canais de esporte meu pai, filmes. Quando o cara virou e falou assim, canais estrangeiros, onde os seus filhos vão poder ver programas lá dos Estados Unidos. Meu pai disse, não. Então, assim, a visão dele era sempre investir instrução, educação, conhecimento, né, da maneira que ele pôde. Então, eu lembro dele ter falado. Meu pai nunca falou assim, vai pra Disney, tira férias na Disney. Gasta meu dinheiro lá que eu trabalhei 6 meses, vai lá. Mas eu lembro dessa conversa assim, mas por que você não vai tirar 1 mês ou 2 para fazer um curso lá nos Estados Unidos? Legal. E eu, não. Então, arrisquem-se mais. Esse risco não é um risco desvairado, como eu te falei, né? É um risco de eu não conheço, é novo, qual o problema? Eu vou experimentar. Mas você vai quebrar a cara, você pode quebrar a cara? Posso, mas pode dar certo. Sim. E se eu quebrar a cara? Levanto e sigo em frente, volto, sei lá, peço esmola, ou sei lá, a gente dá um jeito, né? Mas eu devia ter arriscado mais e aconselho a arriscar. Muito bom, muito bom. Bom, chegamos ao fim. 1h43 para quem não queria falar. A quem estava nervosa, muito obrigado por ter vindo. Posso indicar o livro? Você pode indicar livro, quiser colocar suas redes sociais também, o pessoal te seguir, fica à vontade, tá? Se você quiser dar mais conselho pra galera, pode ficar à vontade também. A gente conversou naqueles tópicos um livro e eu me lembrei de um livro. Virou batido no sentido de que muita gente começou a falar sobre ela, né, Brené Brown, porque ela teve um vídeo, tipo uma série na Netflix, mas tem um livro que é muito bom e eu recomendo, que é A Coragem para Ser Imperfeito. Só confere se é isso. Coragem de ser ou para ser imperfeito. A Coragem de Ser Imperfeito, Brené Brown. Esse livro, não vou dizer que mudou minha vida, né? Mas foi um livro que trouxe para mim essa visão que você é ser humano e você vai errar. E para viver tem que ter coragem. Para viver, para acordar todos os dias, é uma decisão de enfrentar situações, né? E se reconhecer como alguém que tem muitas habilidades, mas que também tem muitas imperfeições. Então, super indico. E tem um filme, caramba, como é que é o nome do filme, Jesus? Não vou lembrar. Eu vou dar a característica assim. É uma menina que está na academia e ela não se acha bonita, ela é toda cheia de trauma, toda cheia de frustrações. Ela cai da esteira e bate a cabeça. O que ela levanta uma outra pessoa. E ela se vê lindíssima. Esqueci o nome. E aí ela começa a fazer coisas que ela nunca faria na vida.
Como, por exemplo, ela tá num bar com um amigo e aí tem um desfile de mulheres. Ah, vou lá, vou participar. E ela vai lá e ela dança. E o cara fica tipo assim, não é possível, né? Ela mesmo. Ela vai, dança e fica assim. Eu acho que eu mandei pra minha psicóloga. Eu me sinto bonita? Não, peraí. Sexo por acidente. Sexo por acidente. Sexo por acidente. Deixa eu ver aqui. Pela Amy imagem. Schumer. Sexo por... Só pra eu ver se é a imagem. É isso mesmo. I Feel Pretty. Isso. Esse filme é sensacional. Por quê? Porque fala exatamente da coragem de ser imperfeita. Fala exatamente da construção da sua autoestima como um ser humano imperfeito. E aí ela não se vê, a visão dela sobre ela, e ela começa a fazer coisas que ela jamais faria. E aí, quando ela volta, ela vê a vida dela mudada, e ela fala, é essa vida que eu sempre quis. Era isso que eu queria viver, era esse amor que eu queria ter, era essa diversão que eu queria ter experimentado, eu nunca fiz. É essa vida que eu quero ter. Então ela começa a viver de verdade aquilo que ela viveu por conta da batida da cabeça. Maravilhoso, assistam. E as redes sociais? O pessoal vai entrar em Então. contato, muitos seguidores, vai ter muitos comentários, vai render. A minha Daqui a pessoal. pouco tá no TED Talks aí e por aí vai, pô. Ó, Tô falando, joguei aqui, pô. Como é que pessoal? Joguei pro universo jogou aqui. pro universo. Joguei, pô. Eu assisti uma palestra sobre uma mulher que eu falando sobre questões de negro, né? E eu falei, caramba, imagina um dia, TED Talk, eu lá falando. É muito bom. Eu quero. É muito bom. Universo. CJL Brito, que é o meu Instagram pessoal, e Pérola Negra, que é o meu Instagram, que eu movimento mais essas questões, falando sobre as palestras, videozinho que eu falo falando sobre psicologia, conduta antirracista. Legal. E agora um pouquinho também sobre espiritualidade. Show. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz. Tava nervosa, não estou mais, fui me Depois soltando. de 2 horas aqui, ninguém fica mais nervoso, não. Muito bom, muito obrigada. Muito obrigado. Até mais. Até mais.